Todos vocês sabem que eu sou um fã de terror dos anos 80 na literatura, adoro livro em capa mole, aquele cheirinho de brochura velha, e eu gosto muito quando editoras trazem esses autores que já estão quase que esquecidos lá nos sebos empoeirados para a vida mais uma vez, para que novos públicos os conheçam. E eis que a editora Dark Side Books trouxe um queridinho para mim, que é o Frank De Felitta. Se vocês acompanham esse canal, vocês sabem que a entidade desse autor é o livro máximo para mim. Está na minha lista dos top 10 melhores livros de terror que eu li na minha vida inteira, e isso é muita coisa, afinal vocês sabem que eu leio bastante. Eis então que a gente tem uma nova história, dessa vez com uma igreja, com possessões demoníacas e com tudo que a gente gosta desse embate entre a ciência e a fé. Mas será que essa história valeu a pena? Ou será que é um exemplar dos anos 80 que não merecia ter essa ressurreição? Vou falar para vocês o que eu achei sobre esse livro, mas antes eu peço que você se inscreva nesse canal, curta esse vídeo e compartilhe com os seus amigos, principalmente aquele amigo que gosta de um bom livro de terror e suspense. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Cripteca e bem-vindos à crítica do livro O Demônio de Gólgota, do Frank De Felitta. Nessa edição lindíssima da Dark Side Books, que vocês já estão acostumados, com corte em vermelho, diversas artes internas, e eu ganhei esse livro de presente da editora, o que deixou tudo muito mais bonito. Eu amei mesmo de fato, muito obrigado Dark Side Books. E como parceria pontual, eu que acabo pedindo essas obras. E eu pedi essa obra específica porque eu já conheço o trabalho do Frank De Felitta. Ele é um autor que teve seu sucesso lá nos anos 80 e 90, escrevendo histórias que geralmente envolvem essa dualidade entre ciência e religião, e ele consegue trazer terrores que são muito pesados. Inclusive a entidade é uma das histórias mais pesadas que eu já li com toda certeza, e tem diversos gatilhos. Tem também outro livro dele que eu gostei muito, não trouxe crítica aqui porque eu li muito antes do canal, que é As Duas Vidas, de Aubrey Rose, um livro excelente também, e ele tem essa pegada, que de fato ele consegue transcrever os anos 80 na literatura do terror de maneira sublime. Para quem não sabe, anos 80 foi o ápice da literatura, principalmente com a vinda do Exorcista, o Bebê de Rosemary, o Iluminado. Então foi um período de grandes canones literários que trouxeram essa literatura contemporânea que até então estava esquecido no gênero do terror. Eis que esse livro chega no mesmo período, nos anos 80, e conseguiu fazer seu sucesso, não tanto quanto o livro do Peter Blair, O Exorcista, mas com toda certeza um sucesso bem evidente, que poderia ser muito maior, porque essa história de fato é bem sombria. Aqui o nosso personagem principal é uma igreja que está numa cidadezinha no Vale de Gólgota. Essa cidade é completamente abandonada, e ela é abandonada porque essa igreja em si é uma espécie de catalisador do maligno para aquela região. Então todo mundo que vive em torno daquele lugar acaba não tendo boa sorte, os animais acabam nascendo todos deformados, as crianças não nascem mais, nada naquela terra germina. Realmente é um lugar de muita tristeza, e tem um rio que passa pelo lugar que ele acaba trazendo lodo e acaba trazendo cheiro muito ruim. Vocês imaginarem o tamanho da putrefação desse lugar. Eis que em 1700 e pouquinho, um padre tenta chegar nesse lugar para tentar purificar essas terras. Esse padre enlouquece de vez lá no século 17 e faz umas coisas bem pesadas que você vai descobrir ali no prefácio. Eis então que muitos anos depois, essa igreja tenta mais uma vez ser purificada por um novo personagem, que é o Padre Damon. Esse Padre Damon, ele é um padre jesuíta, e ele vai até esse lugar com alguns objetivos que são também pessoais. E ao chegar lá, ele se depara com uma igreja completamente abandonada, com cheiros horríveis, com imagens de profanações religiosas. De fato, ele sabe que ele vai ter um grande trabalho pela frente. O que ele não imaginava é que, além desse trabalho de igreja mesmo, de fato, de reconstrução e até mesmo de purificação, ele vai ter outro trabalho, que é o embate contra a ciência. Afinal, há dois parapsicólogos de Harvard que estão ali, que é a Anita e o Mário, que estão para tentar descobrir o que acontece naquele lugar e para tentar gravar alguns fenômenos paranormais, mas não vendo do lado da religião, vendo do lado da ciência mesmo. Então esses três personagens vão ficar ali quase que numa trindade, lutando para se entender enquanto indivíduos e também para entender os fenômenos que começam a ficar cada vez mais sinistros e diabólicos que ocorrem naquele lugar.
Não vou falar mais nada sobre essa história, afinal muitas coisas vão acontecer. O que eu falei aqui acontece só nas 50 primeiras páginas. O resto, essa história vai desenvolver e muito bem com esses embates que eu já falei entre fé e ciência e também com essas tragédias que começam a acontecer cada vez mais. Então esse padre chega nesse lugar, ele vai potencializar essa tragédia ao máximo, depois ele vai potencializar uma onda milagreira, então as coisas vão ficar realmente muito estranhas e muito sinistras. Esse livro é tão pesado quanto O Exorcista do Blatty, com toda certeza. Teve cenas que eu li que eu fiquei meio que sentindo que eu estava lendo algo profano de fato, algo que me deixava um pouco meio que amedrontado, assim como aconteceu com O Exorcista. Não vou dizer para vocês que eu quis parar de ler, que não foi o caso, mas com toda certeza ele deu aquele arrepiozinho. Outra coisa que eu posso dizer muito bem é que o Frank de Felitta escreve muito bem as suas histórias. Então quando ele vai trazer alguma transcrição de um evento paranormal, é quase que vive da nossa frente aquilo que está acontecendo. Então isso para um autor é muito difícil. Eu já vi diversos livros contemporâneos que tentam a todo momento descrever cenas e personagens e não conseguem, porque de fato é uma coisa que é difícil. Então se você não leu esse livro, leia o quanto antes. Fora essa edição da Dark Side que só conseguiu trazer um primor a essa obra. Então a gente tem uma tradução que ela é muito mais tranquila, que caso você vai ler lá o livro dos anos 80, tem até uma edição em capa dura também, que é bem antiga, mas há uma tradução um pouco mais difícil, há aquele pouco espaçamento entre as linhas, aquela página que já está um pouco mais gasta. Aqui a gente tem páginas amareladas, tem uma ótima tradução que deixa a história mais tranquila de ser lida e também deixa com que o impacto dessa obra seja trazido. Caso você tenha lido outras histórias do Frank de Felitta, comenta aí embaixo. E caso você queira que eu traga crítica de outros livros dele, também comenta que eu posso reler essas obras para trazer a crítica para vocês. Eu só não li ainda O Terror na Oktoberfest, que eu não encontrei, que parece ser um livro policial. Então vou finalizar agradecendo a cada segundo de vocês aqui, agradecendo ao presente que a Dark Side me deu e com toda certeza agradecendo a esse intuito das editoras de trazer livros que são antigos à vida, porque de fato muita coisa boa está guardada nos sebos e até mesmo não traduzidos aqui no Brasil, que é o exemplo do Ninho do Terror que eu espero que a gente tenha conseguido financiar pelo Catarse. Então, mais uma vez, obrigado, galera. Espero que a próxima leitura seja tão boa quanto essa, que com toda certeza essa me deixou marcado.